tiver texto. Muito bom dia Rio de Janeiro, bom dia Brasil. É com muito prazer que estamos chegando aí mais uma vez juntinho de vocês. Eu quero mandar um abraço para o Dr. Silvio Provenzano, o nosso querido amigo, presidente do CREMERGE, do Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro. Afinal de contas, hoje mesmo ele está parabenizando os médicos pelo dia 18 e lamentando a situação da saúde pública do Rio de Janeiro. A gente vai falar mais a respeito disso. Eu queria também dizer para vocês, hoje é um dia muito especial. Eu tenho certeza que de repente ele está do outro lado me vendo, pensando assim: bandido, esqueceu do meu dia. Esqueci não, uma figura muito simpática, muito agradável, muito amigo, está fazendo hoje 60 anos de idade, há 18 anos que ele está no Texas, nos Estados Unidos, e já nos visitou aqui uma vez. É o nosso querido Marco Silva. Então, Marco Silva, ao lado da Dona Ruth, né, daquela turma famosa, dos seus queridos amigos. Olha, está chegando aí o Pedro. Graças a Deus, a Samira foi salva pelo gongo. Se o Pedro não chegasse, eu ia botá-la para poder participar do programa. E ela gosta de comentar, mas ela não gosta de aparecer. Isso faz parte da vida, né? Cada qual no seu cada qual. Eu poderia chamar até de Aparecido, porque eu gosto e fico à vontade. Mas cada um depende realmente dessa possibilidade de gostar ou não, né? Então eu quero mandar um grande abraço para o Marco Silva, parabenizar, felicidades, tudo de bom na sua vida. Fique com Deus, meu irmão, e que o dia de hoje seja longo, né? Você disse que vai comemorar com uma churrascada, né? Pena que a gente não está aí, mas de qualquer maneira, um grande abraço a todos os amigos, não só os brasileiros, como também os norte-americanos, que vão estar junto de ti comemorando mais um aniversário. Eu quero mandar um abraço para o Cirilo Reis, para o Haroldo Barros, para o Isaías Nascimento, professor Isaías, para o Oscar Berro, para o Fernando Pereira, para Marion Duarte, Verinha, Márcia Miranda, Beto Aquino, Flávio Miranda, Osmar Dubrec, Olenka Fatioli e o Pedro Milkson. São pessoas que estão realmente em sintonia com o nosso programa. Chegando aí, mestre Pedro Carlos, ele chegou, grande amigo, mas você tá, eu que digo de ti. Eu estou apenas botei um paletó por causa do aniversário do Marco Silva. Agora, olha a pinta do homem, olha só, meu Deus do céu. Do um lado, o nosso querido Luiz Aibinder aqui, do outro, o Pedro Carlos, né? Um é doutor da cabeça, o outro é doutor da matemática. Quer dizer, eu estou realizado. A partir daí, né, eu só posso... Forma quebra-cabeças. É verdade. Eu crio pacientes para o Aibinder. É verdade. É verdade. Mas é isso, quer dizer, então é aquela história que eu estou bem, obrigado. Mas voltando à história, então, que é a inicial do programa, eu teria só motivo de alegria hoje na abertura do programa, mas eu tenho a lamentar, a exemplo do que falou o nosso querido Dr. Silvio Provenzano, presidente do CREMERGE, eu tenho a lamentar a situação dos hospitais federais do Rio de Janeiro e a situação também dos hospitais municipais. É qualquer coisa de absurdo que está acontecendo. Ainda hoje eu vi uma reportagem agora há pouco na TV Globo, eu acho que você provavelmente deve ter visto também, em que determinados pacientes, sob a alegação até da direção do Hospital de Bom Sucesso, por exemplo, que não recusa paciente, infelizmente tem paciente internado em cima de 4 cadeiras, deitado como se fosse cama. Quer dizer, é um absurdo. A gente sabe do trabalho dos médicos, a gente sabe que existem médicos excepcionais no poder público, mas os médicos, no geral, eles têm uma situação financeira melhor do que,
enfermeiros e auxiliares de enfermagens. Então acontece o seguinte, o governo deixa de pagar para alguns, paga outros e não se sabe por que a preferência de pagar uns e não pagar outros, e esses não têm mais condição de chegar aos hospitais. Tem muito funcionário aí de hospital municipal, mesmo federal, que não está indo porque não tem dinheiro para passagem do ônibus. E daí fica a gente sacrificada no atendimento. A demanda já é enorme e de repente fica sacrificada, e o que pior, né? Porque isso é um direito inalienável do cidadão brasileiro, a saúde, o acesso à saúde é o que diz a Constituição Federal e que infelizmente não é cumprido. Outro absurdo, hoje uma turma de mais ou menos umas 20 senhoras que já padeceram de câncer, e algumas estão ainda em tratamento e outras foram curadas, essa comissão foi a Brasília sensibilizar, isso é um absurdo, sensibilizar, não é absurdo a ação delas, o absurdo é a falta de sensibilidade dos nossos parlamentares, porque existe uma lei, pasmem-se vocês, que o paciente, uma vez diagnosticado com câncer, tenha que começar o seu tratamento no máximo em 60 dias, o que já é absurdo, já é absurdo. Essa comissão de senhoras está pedindo aos parlamentares que essa lei seja modificada para 30 dias de atendimento. Agora, o que pior é o seguinte, 70% das pessoas que foram atendidas pelo SUS a nível de câncer, dentro desse prazo, o foram através da Defensoria Pública, através de ação judicial, né? Onde a justiça vai lá e sequestra, essa é a palavra, no bom sentido, uma verba que deveria ir para qualquer outro lugar, de repente para a casa de um deputado, para a reforma do apartamento da filha do Temer, não é? Então o que acontece? Então tira essa verba e paga o tratamento da senhora. É uma vergonha, eu fico impressionado, sabe? Outro dia eu estava conversando com um grande empresário internacional, português, meu amigo pessoal, né? Estávamos numa das casas, num dos restaurantes dele, ele tem para mais de 20 casas entre Rio de Janeiro e Lisboa, e ele estava comentando, falávamos de publicidade, ele falou, Fernando, vamos esperar o resultado das eleições, vamos ver o que a gente pode fazer, porque o momento não é bom. E ele comentava comigo o fato que eu já sabia, porque estive lá, em loco, né, em que em Portugal, você, mesmo o hospital público, que são hospitais de altíssima qualidade, padrões europeus, você paga entre 5 a 20 euros para ter uma consulta ou para fazer qualquer tipo de exame. Quer dizer, por mês. E se você preferir um plano de saúde, o plano de saúde custa $200 no caso de homens e mulheres acima de 60 anos. Meu Deus do céu, qual é o plano aqui? Isso você traduzindo nos dias de hoje, não é? Seria $200, seria o quê? R$400, que é meio puxado, dependendo do salário mínimo nosso, mas é muito menos do que 1.000, 2.000, 3.000 que pessoas pagam para ter um atendimento que deveria ser garantia da Constituição. É um absurdo isso. E isso que nós estamos passando é a total incompetência da administração pública no Brasil. Não só do ponto de vista federal, como do ponto de vista estadual, como do ponto de vista municipal. É um negócio absurdo o que está acontecendo. E é esse o resultado que provavelmente vai acontecer nas eleições, uma tentativa em todos os níveis de mudança desses incompetentes que geriram o país nos últimos 14, 15 anos e até 16 anos, mas não, eu acho até injusto ficar nos 16 anos. Porque eu acho que vem lá para trás, que pega um monte de gente, houve uma tentativa de melhoria do país à época do Itamar Franco, que não foi completa, porque ele era um mandato tampão, e depois a coisa se degringolou, infelizmente. Bem, isto posto, isto falado, nós vamos logo passar para o debate, mas antes do debate, nós vamos fazer o seguinte, Samir, vamos ter a oração, né? Pedir a Deus que possa nos abençoar, porque afinal de contas a situação está brava por aqui. Quem sabe um dia a situação melhore, né? Nós vamos à oração e depois então a gente volta com os debates.
esperança àqueles que passam pela provação. Dai à luz aquele que procura a verdade. Põe no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode iluminar a terra. Deixai-vos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, com um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma forma alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde há de se refletir a vossa santa imagem. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, porque teu é o poder e tua é a glória, por todo sempre. Amém. Pois é, eu queria lembrar que, em especial, esse momento de oração foi para a nossa amiga Tônia Elizabeth, lá em Miami, para o Cláudio Schiller, para o Noé Tomek. Esse Noé Tomek é jornalista do New York Times, né? Um abraço para Márcia Vila, para Fávia Bito e para Maria Pia, lá em Roma, né? Então, um grande abraço. Maria Pia, que é fã incondicional do Dr. Silvio Provenzano, fica com a informação de que, eventualmente, ele tem participado esporadicamente aqui em horários diferenciados, uma vez que agora, em função do CREMERG e toda essa situação da saúde, o Dr. Silvio está chegando às 7h30 no CREMERG. Esse sonzinho que você está ouvindo aí é o nosso querido Todinho, sabe? Dá uma focalizada nele, porque senão o cara não vai entender nada. E se possível, tira depois esse cachorrinho aí para não fazer esse barulho, né? Então, pois é, mas é melhor depois, despistadamente, que ele é um bebezinho de 11 meses e ele faz parte do programa, é um mascote, mas de vez em quando a gente tem que dar uma diretriz aqui. Doutor Aibinder, doutor Luiz Aibinder, participou recentemente do programa da Celeste Maria, que eu ainda não vi, mas prometo ver e convido você a ver pelo seguinte, pelo YouTube, né, Psicólogo Aibinder, você vai ver a participação dele. Ele falou sobre síndrome do pânico, mas eu me lembro que na semana passada ele comentou, sugeriu que ia falar sobre algo bastante importante no mundo atual. Por exemplo, o Canadá liberou a maconha para uso recreativo. E a partir dessa notícia, eu queria que o amigo fizesse a sua, digamos assim, a sua palestra sobre. É interessante a liberação da maconha no Uruguai e no Canadá. Isso. Seria uma base de estudos para ver como as coisas se desenvolvem. O argumento do Canadá, e ter liberado, que eu compartilho, é que isso tira o poder econômico do tráfico. Verdade. Sabe? Isso daí, eu acho que muda completamente. Castelo de drogas. Exato. Mas vamos ao ponto. A maconha, ela é muito mais combatida pelas suas razões
econômicas e sociais do que por fatores científicos. O Estado se mete demais na vida do cidadão. Verdade. Diz que não pode fumar maconha porque faz mal. Mas você pode comer doce à vontade, bacon, fazer esporte radical, mas isso é uma opção individual. O Estado não tem nada a ver com isso. Por que se chegou a esse ponto? Por volta do ano de 1920, a DuPont, uma grande empresa, Me lembro da marca. começou a pesquisar o nylon. Até então, o que era usado em vez de nylon? Era usado o cânhamo, que vem do caule da planta da maconha, cannabis sativa. Então, aquele cânhamo era usado para fazer as velas dos barcos, cordas, tecidos. É um material resistente e flexível, né? Lycra, tá nisso também? Lycra. Lycra não, cânhamo. Cânhamo. Então tudo isso era usado com o cânhamo. Com cânhamo. A DuPont, em 1920, começou a pesquisar nylon. Então o cânhamo se tornou um concorrente desleal. E como o cânhamo vinha da África, já deu uma base racial de preconceito para discriminar. Interessante a palavra cânhamo se você inverter as letras da maconha. Olha só. Pensa bem, troca as letras, a verdade. literação. Verdade. Vai dar maconha. Então o cânhamo começou a ser perseguido por essas razões. Nessa época, aproximadamente 1920, Randolph Hearst, o mais poderoso homem de mídia dos Estados Unidos, ele comprou enormes áreas para plantar eucalipto para fazer papel, que também era feito pelo cânhamo. Ele tinha jornais, revistas, uma indústria muito maior do que o Roberto Marinho, sabe, em termos de imprensa. O cara, aquele cidadão Kane foi inspirado nele. Então ele tinha e para ele não interessava o cânhamo, porque ele queria investir nas áreas para plantar o eucalipto. Certo. Então ele começou uma campanha através da mídia que ele dispunha contra a maconha e botando isso na conta dos mexicanos. Tinha muito imigrante mexicano, como tem até hoje, né? E diziam que mexicano é que fumava maconha. E que mexicano, por causa da maconha, trabalhava menos, estuprava mais, assaltava, matava, o que não era verdade. Mas uma verdade, uma mentira repetida muitas vezes virou a verdade. Aí criou esse preconceito contra a maconha. No Brasil, o preconceito foi porque era nas sessões de macumba, para incorporar, eles fumavam maconha. Então a maconha começou a ser perseguida por causa disso. Não tem nada a ver com o bem-estar do povo. Não tem nada a ver com saúde ou pesquisas científicas. Eu não estou falando para fumar maconha. Eu não fumo, não gostaria que meus filhos fumassem. Mas essa perseguição é tola. Tola não, ela tem um fundamento, que já está ultrapassado. Mas maconha é maconha. E nós recebemos essas verdades prontas, compramos e não questionamos se é verdadeira ou não essa verdade. Suposta verdade. É verdade. É isso que acontece, entendeu? Muito bem. Hoje, Ô Pedro. a coisa do fumar a maconha, né? Desses atos religiosos, conforme ele colocou da Umbanda, da Macumba, isso vem puxando um pouco mais atrás ainda, né? Por 1800 e tudo mais, quando os negros começaram a formar os quilombos, né? Porque quilombo quer dizer negro fugitivo, na língua do Kibundo, né? E são negros fugitivos. Então, quando esses negros começaram a formar os seus quilombos, eles se uniram muito aos índios, o conhecimento de áreas, matas e tudo mais. E os índios tinham, né, o famoso cachimbo da paz, onde eles fumam até hoje para fazer suas... Até nos Estados Unidos é muito comum. Eles usam até hoje essa erva. Só que ninguém sabe que erva é essa que os índios usam, né? Então, como a maconha tem processos, né, de alucinação próximos, onde que vem esse uso. Mas isso dentro dos negros era muito pouco, né? Era muito pouco fazer esse uso da erva, né? A coisa mais conforme a Vitor colocou, é mais uma questão política, né, do que uma questão medicinal propriamente dita. E mais, por exemplo,
Randolph Hearst, não sei se foi ele ou Sei. a modo dele, criou a expressão marihuana Marihuana. para caracterizar bem o México. Sabe? A droga passou a chamar marihuana para ligá-la aos mexicanos. Agora, é engraçado, eu concordo plenamente com o que vocês falaram e até acho que talvez possa acrescentar alguma coisa do aspecto da vivência pessoal. Eu nunca fumei nada, então maconha também não. Mas eu conheço amigos que fumam maconha regularmente, são profissionais de alta qualidade, é incrível, né? Às vezes a pessoa se escandaliza, mas eu conheci no meio da imprensa e todo mundo é de notório saber que tem pessoas que não se controlam através da droga e tem pessoas que se drogam e se controlam. É um negócio impressionante. O uso recreativo. O uso recreativo. Então, por exemplo, nós tivemos vários lugares que a gente esteve. Eu estou até um pouco já assanhado para viajar de novo. Viajei outro dia, quebrei a perna, melhorei um pouquinho, já estou querendo viajar de novo. Eu gosto de viajar. Samira, de olho no Canadá. Mas nós tivemos em 2 lugares onde há uma tolerância total. No caso foi no Uruguai, em Montevidéu, que você tem uma qualidade de vida hoje infinitamente superior. Aliás, foi objeto até de reportagem ontem, e é muito superior mesmo ao Rio de Janeiro. É preciso que se fale isso, né? Porque as pessoas não têm ideia. Você não tem... Houve uma reportagem ontem, eu não sei se todos viram, ou fui eu que vi, que de repente a gente se confunde, porque hoje você tem TV, você tem opcionais, né, quando você pode ter a TV paga. Então, mas a verdade é essa. Houve uma reportagem muito interessante em que o cidadão dizia a condição de vida hoje em Montevidéu, não há nem necessidade de muita polícia, porque não há violência quase, né? E sobretudo, essa liberação que teve lá da maconha não nos causou nenhuma outra curiosidade, a não ser ver os cigarros de maconha à venda naqueles quiosques onde tem aí, você compra jornal, essa coisa toda e tal. E também em Portugal, que já é uma outra etapa, é um outro lugar, onde você tem pequenas lojas, a gente viu isso no Porto, onde loja de como se diz mesmo, de farmacos, ou tem um outro nome. É uma coisa parecida, que agora me fugiu, também não é farmaco. Mas não importa, você chega aí, nós entramos por curiosidade, eu e Samira, não sei se ela há de se lembrar. Então havia uma espécie de balcão assim, com os diversos tipos de drogas e com o esclarecimento do que aquela droga faz, né? Entre elas a maconha. Quer dizer, mas onde eu concordo é com o que disse o primeiro-ministro do Canadá e que reiterou aqui o nosso Luiz Arbinder, é que você esvazia o poder do traficante. Então, mas o Estado então vai ser traficante? Não, o Estado administra, o Estado tem que ter um Ministério de Saúde muito mais responsável do que tem atualmente para poder catalogar os viciados e para poder dar limites, né? Porque hoje em dia, se o cara dirigir, tem a lei seca, que pode prender. Mas se o cara estiver drogado de cocaína ou fumado maconha, o bafômetro não resolve. Mas, Fernando, você vê isso daí, a questão do fumo, do cigarro. Depois que começou uma campanha intensa em cima do cigarro, que o fumar faz mal à saúde, prejudica isso, prejudica aquilo, prejudica isso, caiu muito o número de pessoas que fumam, é verdade, principalmente no Brasil. Na Europa é um horror. Entendeu? Então acho, né, que não estou aqui, não dá para nós estamos defendendo o uso dela. Né? Mas dizer que a proibição leva muito a essa questão do tráfico, essa questão do uso. Ao fascínio da proibição. Então, ou eu estou errado aí, tudo que é proibido se torna mais atraente. Se proibir um filme... A lei seca nos Estados Unidos. A lei seca, quando foi implantada, aumentou o número de consumo da maconha. Isso. Porque as pessoas tinham uísque de péssima qualidade fabricado em destilarias clandestinas e passaram a consumir mais maconha. Mas o que eu queria dizer é que tem uma falsa ideia muito, muito aceita pela coletividade, é a seguinte: surge alguma coisa... Quando saiu o divórcio, é o fim da família brasileira. Isso. Ninguém se divorcia porque tem a lei do divórcio. Né? Não. E as pessoas já se separavam independentemente dele. Cigarro não era proibido, não tinha restrição de propaganda, não tinha nada. Ninguém fumava porque era liberado. E era bonito. As pessoas fumavam porque queriam fumar mais elegante, principalmente as mulheres. Se eu quiser 60, mas
É uma opção individual, mas não tem vacina. É proibido usar cobertor. Ninguém compra mais cobertor porque tem cobertor livre. Ou cobertor, ou qualquer coisa. Essa coisa de que vai acabar é um conceito religioso que domina a coletividade brasileira. Não só brasileira. A coletividade do mundo. Sabe, você vê os presidenciáveis agora, assinaram documentos ontem contra aborto, contra isso, contra aquilo, em consonância com a igreja, ou as igrejas, porque não era uma só, com as igrejas, para obter voto dos fiéis. Então, mas não tem uma razão intrínseca, própria, válida, a não ser a eleitoreira. E pode até ser que a pessoa não pense assim. Né? O político, a gente sabe, ele se amolda. Né? Amolda o pensamento. Qual é o discurso exatamente? Como vai ser interessante para ele na obtenção de votos, como disse o Aibinder. Quer dizer, para qualquer um deles. Eu não estou falando especificamente deste ou daquele. Na verdade, todos eles agem da mesma forma. Né? Ele é um sedutor, qualquer um. Né? Ele quer o seu voto, ele te seduz. O que necessariamente não é verdade. É só falar aquilo que o povo quer ouvir, né? Infelizmente. O modo de conquistar o outro é falar que o outro quer você ouvir, concorda, mestre, nosso querido doutor Pedro Carlos, é onde a educação faz a grande diferença, né? Porque a educação, ela te liberta de uma certa forma das peias e te obriga a pensar. Né? E isso faz mal, né? Isso vai atacar os poderosos. Eu estava vendo, você falou um negócio de cigarro, eu queria um comentário de vocês. Tem um canal que eu, sempre que eu posso, eu faço propaganda, que eu gosto muito, chamado Mais Globosat, que pertence à Globo, mas que tem reportagens maravilhosas. E outro dia tinha uma reportagem, aquele Brasil visto de cima, né? Que você vê tudo de cima, a narrativa é do Caio Blatt. É de cima, é uma beleza, não pode descer. Em cima fica lindo. Aí, resultado, né? Então, você estava vendo a região do Rio Grande do Sul, apareceu um complexo industrial que impressionava pelo tamanho, aqueles grandes armazéns, tudo visto de cima, aquilo assim e tal. Então, dizendo que ali, naquela região, se não me falha a memória do Rio Grande do Sul, no centro do Rio Grande do Sul, talvez Santa Cruz da Serra, não sei que nome é onde existe o maior polo de fabricação de cigarros do Brasil. E aquela indústria, especificamente, produz por ano 92 milhões de cigarros. Aí é inevitável você, tendo a constatação do câncer de pulmão, do câncer de garganta, de pessoas que foram, de pessoas que se submeteram à quimioterapia, à radioterapia e outras coisas mais, é inevitável você, tendo a consciência daquilo, falar, gente, aquilo estão fabricando agentes da morte precoce. Todos nós vamos morrer, mas não necessariamente precocemente. Agora, qual é a diferença? Aquele cidadão que está fabricando aí é tolerado até pelas religiões e, entre outras coisas... não, aceito. Aceito. Tolerado não, aceito. Perfeito. É aceito e é chamado de empresário. E o outro é traficante. E por muitos ainda idealizados. Não é meio louco isso? Você tá... Nessa linha de raciocínio, fabricar armas. Não é? A função da arma é matar o cigarro. Você não pode secundariamente matar. Porque a função principal da arma é matar. Porque há muitas pessoas que fumam durante 30, 40 anos e não morrem como consequência do cigarro. Mas tomam tiro, bala perdida. Mas não é verdade. Fala em tiro e bala perdida, o Rio de Janeiro está comemorando um triste recorde. O ano passado teve menos tiroteios do que teve até hoje. Até hoje, segundo alguém que ficou contando, não sei qual é o tipo de pesquisa, foi dado aí na Globo, parece que 5.172 tiroteios. Haja fabricante tem de armas. Tem o site da Utilidade de Políticas Públicas do Rio de Janeiro, que por incrível que pareça é o mesmo nome da polícia, UPP. Sei. Ali tem todos esses... Tem esses dados. Esses dados. Tem esses dados. Nível de saúde, educação, área social, tudo. Eu tenho no celular, não sei se vai vir você, eu tenho o OTT. O OTT é onde tem tiroteio. É um aplicativo que você tem no celular, não sei nem se eu vou acessar aqui, e que, tá aqui, OTT. E aí você vê no momento, na hora certa, o que está tendo de tiroteio no Rio de Janeiro, que é um salvaguarda do cidadão do Rio,
para se tiver acontecendo numa área, você não ir perto dela. Tem que Tá criar melhorando o aqueles filmes de guerra com agora. alarme antiaéreo. Não, tem que Horrível, criar mas é verdadeiro. como é que chama o aplicativo? ONT. Ah, OTNT, onde não tem tiro. onde não Para tem. você poder Não passar. precisa de aplicativo. Você fica em casa no máximo. É um negócio absurdo, né? É inútil. Olha agora, por exemplo, agora, Porque ocuparia menos espaço. olha aqui, ó, dá uma olhada aqui no aplicativo, Samir. Ocuparia menos Olha só, espaço. esse é o aplicativo, eu já atualizei, então agora ele me dá, aí, tá dando aí? Agora, essa aqui é caso que ele me dá, tiroteio, olha lá, olha só. Aonde tem agora? Agora, tiroteio, agora 8 horas e agora um pouquinho depois, né? 8h35. 8h11 já tinha tiros na Vila Cruzeiro, localidade Menediba e Quatro Bicas. Tiroteio em Belfort Roxo, às 5 minutos para as 8 horas, tiros no Parque Roseral em Belfort Roxo. Disparos ouvidos na Água Santa, isso bem de manhã cedinha. E agora começa a atualização do OTT. Tá vendo? Tem que fazer o Quer dizer, aplicativo negócio OTNT, onde não tem. não tem tiro. A legalização da maconha diminuiria isso. Exatamente. Porque diminui o confronto também. Porque essa coisa de subir para confrontar, onde que adiantou? Vamos analisar a intervenção, né? 1.400 soldados subiram, tiraram as barreiras. No dia seguinte botaram todas. No dia Quantos seguinte dias não. custou? No dia seguinte não. Depois que o exército saiu, Já imediato foram, e colocaram obrigaram os cidadãos de bem a fazer isso. Que ou faz ou morre. Acho que nós temos o exemplo, conforme nós já falamos aqui sobre Nova York, sobre Medellín. Acho que precisa ver como que essas cidades, né, conseguiram acabar com isso. Medellín, por exemplo... Minimizar, que acabar, acho que, não sei, acho que acabar seria é uma difícil. utopia acabar com isso tudo no mundo, né? Mas pelo menos minimizar e acabar essa questão do tráfico, das armas, da corrupção. Que a gente fala tráfico e arma, mas a gente esquece o outro lado da corrupção. Pelo menos, eu acredito que não é possível uma pessoa que não saia do morro, um traficante, dizer assim, ele não sai do morro, está sempre lá protegido. Como que esse cara, ali em cima do morro, protegido por toda a sua equipe, né, consegue passar pelas fronteiras, pelas blitz e tudo mais, toneladas e toneladas de droga? Mas a pergunta é a seguinte, será que é esse o cara, o chefe? Isso que eu quero chegar. Esse cara é o chefe? Ou se existe alguém que tenha muito mais poder do que ele, que está engravatado, ou até mesmo social, qualquer coisa, o cara sentado aí, e fazendo essa legalização desse transporte. Eu ouvi. Prenderam ontem, né, foi 12 toneladas de maconha. Caramba, você transportar 12 toneladas de maconha... Meu Deus, né? Não tiraram uma tonelada da delegacia de São Paulo? Uma tonelada. Quem que tirou uma tonelada? Agora, aqui no por falar... A Polícia Federal do Rio, aqui uns anos em... atrás também, que sumiu, teve uma apreensão de droga e de armas, dentro da Polícia Federal sumiu. Como? Agora, então, quer dizer, o poder mágico está demais. Agora, por falar em corrupção, a gente não pode deixar de tocar que o Temer está sendo indiciado ao lado de outros... participantes do pretenso delito, né? Através da Polícia Federal. A Polícia Federal está acusando, dizendo que há meios de prova, e cabe o judiciário julgar se válidas ou não, não é? Da influência do presidente no sentido de ter assinado a autorização dos portos, da administração dos portos de Santos, que é o maior porto do país, né? Por 70 anos. E que em torno, isso é acusação da Polícia Federal, não é minha, mas da polícia, né? E que por essa autorização teve não só o pagamento da reforma da Maristela Temer, ou seja, da casa da filha do presidente, bem como ele, Temer, isso é acusação da Polícia Federal, teria recebido 7 milhões de reais. Você está falando mal do homem inocente, ele recebeu 5.800. Foi 5.800. E na acusação, essa versão de hoje, pode ser que de ontem para hoje tenha aumentado. Então, na sequência, o partido, o MDB, teria também recebido de propina 17 milhões. Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, como é que é? Olha, aos olhos dos corruptos
Isso já era institucionalizado, essa corrupção é generalizada. A partir do mensalão teve um divisor de águas. Começou a se pensar em punição dos poderosos. E você nunca viu tanto poderoso preso ou acusado, subjúdice, e perdendo agora eleições. Ainda sobraram alguns. Nós temos um presidente trancafiado, podemos ter um segundo, né, pelo visto. A gente tem um presidente trancafiado. Nós já tivemos, esse agora pode ser o 4º presidente a passar por um processo desse, né? Mas preso só tem um, né, que é o Lula. Né, passando pelo Collor, pelo agora, Lula, pela Dilma. E eu acho que, bem ou mal, estamos passando o Brasil ali. Pois é, ainda sobrou Renan Calheiros, Jair Barbalho, mas bem ou mal estamos passando. O Rio de Janeiro teve uma limpa muito boa, né? O Rio de Janeiro está faltando o pesão sair do palácio, né? Essa que, como você falou do Temer, até que eu coloquei assim, está chegando o fim do mandato. Então, em janeiro, acredito que do dia 2 de janeiro em diante, muitos dos governadores que não foram reeleitos, que não pode ser também, e vereadores, deputados, senadores, essas pessoas vão começar a aparecer todos esses processos. Porque o processo está aí, já tem a prova, já tem tudo, só que todas essas pessoas têm a imunidade. Que é outro absurdo a imunidade. Tem imunidade. Né? Se o Temer, não sei quem ele estava apoiando nessa eleição. O Meirelles. Meirelles. Seria designado para uma embaixada, continuaria com foro privilegiado. Temer. Continua? Mas não, o embaixador não. O embaixador tem foro privilegiado. Tem foro privilegiado? Para mim não. Então a briga pelo seu indicado, pelo Haddad, anistiaria o Lula. Acho que no primeiro dia botaria ele como chefe da Casa Civil. Sim. Isso iria então, acontecer. ministro da Justiça. Agora botam um pipa voada como o Bolsonaro, que não tá vinculado a ninguém. Se bem que não é o... Peraí, por favor, arrume sua frase. Não é o que o Bolsonaro esteja aliado a ninguém. Ninguém quer se aliar a ele. Quer não. Não, de última hora, olha o Dória que veio tentar conversar com ele e não recebeu, rapaz. Mas vamos esperar depois. O Witzel também quis conversar com ele, ele não apoiou. Ele inclusive recomendou ao filho que não aparecesse mais, né? Que o filho apareceu na propaganda. O Flávio Bolsonaro. Aí o Bolsonaro, ele é pipa voada, mas ele é, em um certo sentido, tipo Jânio, né? Tem. Lembra do Jânio? Tem umas atitudes. Eu não lembro não, porque nessa época eu era criancinha em Barbacena. Agora é aquela história, para governar tem que ter um mínimo de autoridade. Umas coisas boas, outras maluquices. Para governar tem que ter autoridade. Para governar, em algum momento você tem que ter autoridade. Sempre. Porque tem gente que muito que era meu ídolo. Não ideologicamente, o Geisel. Sei. Ninguém tirava onda com o Geisel. O Geisel, eu trabalhava na Petrobras na época, ele foi presidente da Petrobras. Se você esquecesse uma caneta Big lá no escritório dele, ele providenciava para que você recebesse. Então, extremamente íntegro, severo, disciplinado, aquele padrão. Diz a lenda que ele mandou até o irmão dele devolver um carro, que o irmão recebeu um carro de presente por causa de uma ação que o irmão fez junto ao governo. Ele mandou o irmão devolver porque uma pessoa que ocupa um cargo público não pode receber nenhuma gratificação extra. Sabe, ele era assim de uma rigidez e integridade fantástica. Admirava esse caráter, né? O fato de ser ditador também dava até facilidades para ele mandar mais. O trem da Central começou a quebra por causa de atraso. Ele veio aqui na Central, já falei isso aqui, deu uns 2 socos na mesa do presidente da Central. No dia seguinte não tinha mais atraso, porque aqueles quebras nas estações podiam incitar o povo a se rebelar contra a política. Ele não queria deixar esse estopim aceso. É aquela história. Bom, e agora nós estamos vivendo um momento em que todas as pesquisas apontam como fato consumado a eleição de Bolsonaro como presidente. A não ser que haja uma grande reviravolta a partir de um fato que não se avista. Pode haver? Pode. Né? Alguns ponderam, mas você vê o caso do Rio, do governadoria do Rio, né? Onde as pesquisas davam Romário em segundo, o Eduardo Paes em primeiro, e deu-se o inverso. E hoje, ao que parece, o Witzel está com 60-40. Quer dizer, provavelmente a gente teria, então, resultando
das pesquisas, não é? Se confirmar, essa diferença dificilmente não tem condição do Eduardo tirar e também não teria condições do Haddad tirar. É isso mesmo? Não, acho que assim, tem que ter um fato novo. Por enquanto não tem nada vislumbrado, como você disse, no horizonte. Nas Filipinas tem um presidente chamado Rodrigo Duterte. Sim. Esse é pipo voado. Esse é malucão. Ele disse que ele já cometeu alguns assassinatos. É mesmo? Já. Que bandido tem que morrer, que Hitler já matou 3 milhões de pessoas e ele quer matar 3 milhões de viciados lá, de traficantes viciados nas Filipinas. Ele quer limpar o país. Hein? Ele quer limpar o país que ele literalmente. Tá fazendo. Sabe qual a aprovação dele hoje? 75%. Quem foi que disse para ele? Gaviria, da Colômbia, que sob o governo matou o Escobar. O Gaviria, não, o Duterte está cometendo os mesmos erros do que eu. Resposta do Duterte: eu não sou tão idiota quanto você. Meu Deus. Apesar disso tudo, meio Bolsonaro, mas Bolsonaro perto dele é uma freira. É um santo homem. Ele está fazendo uma loucura na Filipinas. Ele tem uma aprovação fantástica, porque aquele país de bandido está se tornando... Mas uma pergunta meio assim, advogado do diabo. Será que esse nível de aprovação, quando tem esse autoritarismo todo, mando, prendo, arrebento, faço, aconteço, até que ponto essa aprovação ela não é dada por medo? Eu acho que é dada por satisfação. Porque se tinha muito tráfico lá, Você não tem muito mais muita corrupção e tudo. Então ele foi eleito e falou que ia acabar com isso tudo, ele radicalizou. Eu acho que nós somos prisioneiros. É o único jeito, porque era o único Os bandidos jeito de são limpar soltos, o nós somos país. presos. Não acho É verdade, é verdade. Acho A situação de segurança, bem falada aqui pelo Luiz Aibinder, é algo apavorante, né? Eu vi agora uma cena, a gente vê todo dia, e eu vejo porque é visceral em mim o jornalismo. Então eu tenho que estar ali, não tem jeito. Eu sempre vou preferir um programa de jornalismo a qualquer outro tipo de programa, né? E em função disso você vê os telejornais que ficam se repetindo, é outro problema sério, porque acontece um crime, aí esse crime vai ser repetido... Passa 10 vezes. 10 vezes, cada 20, jornal 30 vezes, que repete. depende da televisão. Numa passa 4 a mesma cena, e se houve a cena de crudeza, de crueldade, aí é que se repete e tal. Então isso aí acaba deixando a pessoa mais tensa ainda. Agora, o que eu digo que é normal, pergunta para o Genilson Araújo, quando ele sobe com aquele helicóptero, a quantidade de gente com arma que ele flagrou. Ainda hoje, ele flagrou um carro parado, provavelmente roubado, num determinado lugar aqui do Rio de Janeiro, um Hyundai, que é um carro até sofisticado, né? E os caras não era armamento pesado, era revólver. E os caras apontando para o helicóptero da TV Globo revólver. Mas aquilo ali não era para atacar o helicóptero, era para poder dizer assim, olha o que nós estamos armados aqui. Quer dizer, poxa, se você tem um helicóptero de uma empresa de comunicação, ainda que forte, particular, que é capaz de detectar isso, por que as nossas autoridades não usam o mesmo expediente para poder, evidentemente, limpar, fazer uma limpa? Eles falam que se for fazer uma coisa dessa, eles vão, tem os inocentes em volta que vão sofrer com os inocentes estão sofrendo de qualquer jeito. Quer dizer, eles não fazem porque os inocentes vão sofrer. Mas já estão sofrendo. Mas já estão sofrendo. Os inocentes continuam Inclusive, sofrendo. teve uma cena que eu acho até não foi nem comentada pelo Fachel, acredito que a nível de segurança, porque todos nós que nos expomos, a gente está mais exposto ainda. Não é? Eu agradeço a Deus todos os dias pela oportunidade de ter feito comunicação há mais de 50 anos, não é? E nunca ter tido um tipo de processo, eu tive uma ameaça de vida há 20 anos atrás, mais ou menos. Apareceu um maluco lá para a Rádio Tupi, era um retirante de guerra, não sei como é que chama isso. Neurótico de guerra. E depois a gente foi descobrir, os caras mandavam cartas
No início ele mandava uma carta dizendo que eu era o melhor comunicador do mundo, que eu devia ter o lugar do fulano ou do Beltrano. Poxa, isso é absurdo, eu tive que procurar os caras, falei, gente, eu não tive nada com isso. E depois ele se tomou de raiva, porque eu não li as cartas dele, aí falou que ia sequestrar minha família, que ia botar minha cabeça num saco para que eu morresse afogado, que ia jogar, quer dizer, e você ficava recebendo aquelas cartas. Aí o senhor Alfredo Raimundo, que é um homem de muita moderação, falou, Fernando, não responde, a gente está tentando ver o que é isso. Ricardo Henrique está lá em Berlim, lembra disso, não menciona, porque é maluco, né? E aí foi se descobrir, salvo engano, foi através do Ricardo Alexandre, que está para vir aqui, Ricardo, um abração, que uma vez descobriu que o cara era um neurótico de guerra, que por acaso, se não for o Ricardo, foi alguém da Rádio Tupi, foi fazer barba num cabeleireiro e o cara estava lá. Aí o cara era um senhor de 70 e poucos anos, mas era completamente maluco. Eu falei, aí começou a contar e tal, e aí parece até que houve uma pressão para que parasse esse tipo de coisa e o cara depois morreu. Mas é terrível você ver isso, né? Todas as pessoas, como você falou, reféns da nossa própria insegurança. Você falou do medo de um governo tipo do Duterte, mas o medo já existe. Nós estamos muito mais medo do que o cidadão da Filipina. É verdade. O cidadão de bem da Filipina. Você não sabe. Agora, o Bolsonaro, ele tem certas razões. Ele, por exemplo, se você não quer ficar nessas prisões horríveis que o Brasil tem, não comete crime, não estupra, não faz nada que você não vai pagar. Claro. Você não está fazendo isso para ir para o hotel de 5 estrelas. Claro. Tem mais aqui poder. Eu ainda sou mais radical. Eu acho que eu resolveria o problema Vou sugerir ao Bolsonaro, eu tenho certo acesso a ele. Eu resolvo o problema da superlotação. Bota para trabalhar 12 horas por dia. Isso. Aí trabalha 12 horas, fica 12 horas de folga, né? Então a prisão fica reduzida a 50%, faz 2 turnos. E se torna produtiva. Se torna produtiva, indeniza as vítimas, indeniza o Estado pela hospedagem que eles têm, e se sobrar alguma coisa, fica para ele. Não é? Porque é outro absurdo também. Quer dizer, se o preso, uma vez ele sendo agressor da sociedade, tendo sido delituoso em níveis diversos, teria de auto se sustentar. É o contrário. Ele é sustentado, né? Não, ele é sustentado e indenizado. Ele recebe uma pensão mensal maior que o salário mínimo. E se tiver família, a família ainda recebe. Quer dizer, se comete o crime, o Estado paga pelo crime que você comete. Ele é melhor do que beneficiado. trabalhar. E a família que é vítima daquele crime, que se vire. E da parte, né? Porque paga imposto. Porque vai pagar imposto, né? A família que se vire. Você perdeu um parente ou perdeu um bem, qualquer seja a coisa, o problema é teu. O seu seguro é que cubra isso. Se você não tiver seguro, senta e chora por muitos anos. Essa argumentação é rotulada pelos pretensos defensores dos direitos humanos como fascista. Sim. Nós aqui somos verdadeiros fascistas. Mas infelizmente, de alguma forma, a gente tem que parar com esse negócio só de paz e amor e perceber o seguinte, quer dizer, as pessoas produtivas, elas têm de ser defendidas. Não é? Porque a pessoa produtiva, ela acrescenta à sociedade, em qualquer nível, seja no nível da educação, seja no nível industrial, no nível do trabalhador braçal, não importa. Porque todas essas ações, Fernando, a gente fica pensando nisso lá, todas essas ações do crime, do tráfico e tudo mais, incentiva a ilegalidade, não só desse produto, mas também do consumo que a gente vê dos camelódromos. A gente está falando de uma turma, como a gente vê um sentido do camelódromo. Cada pessoa dessa que está vendendo produto na rua e tudo mais, tudo bem, muitos que estão ali são até pessoas honestas, por precisão que estão trabalhando, mesmo, precisando mesmo. Mas a grande maioria está ali por uma questão mesmo de acomodação. Eu vou trabalhar para quê? Vou fazer o quê? Se os caras roubam, faz isso, faz aquilo, eu posso lá comprar esse negócio aqui baratinho e vender aqui de forma ilegal. Então, isso contribui demais para essa ilegalidade. Mas não passa também pela diminuição de impostos, quer dizer, impostos mais bem administrados? Então, porque no Estado brasileiro você paga os olhos da cara, essa é a verdade. E não tem retorno de serviço. Então, mas ao haver o roubo, há uma menor arrecadação de impostos. Então,
Essa solução não é tão simples não. Havendo roubo, aumenta o custo da mercadoria. Isso, mas é preciso perceber também o roubo que acontece a partir dos políticos, né? Que hoje nós estamos tomando consciência. Uma coisa que eu fico pensando... É terrível, porque o roubo às claras, a mão armada, você identifica o bandido. É conforme diz aquele programa antigo do Planeta dos Homens, desculpe o erro do macaco, né? Mas a coisa assim, incrível. Você vê um camelô com um produto na sua banca e ele está em frente a uma loja que vende o mesmo produto. Como que ele consegue aquele produto para poder vender um preço muito mais barato do que está dentro? Chega mais da metade do preço do Agora, que está dentro. deixa eu fazer uma pequena... Entra aqui o Abílio e fala assim, tudo bem, a loja tem impostos, a loja tem isso, a loja tem aquilo. Por mais que se tenha isso, que você colocou, os impostos do Brasil, é um absurdo, mas aonde ele conseguiu aquela mercadoria? Aí a gente vê aí caminhões sendo roubados, né? Fábricas sendo invadidas, caramba, então é uma coisa que não dá para compreender e entender, né? É isso mesmo. A gente vai fazer uma pequena pausa para mostrar um outro lado do país em que a gente tem gente muito criativa, tem pessoas intelectuais, pessoas produtivas. Uma delas é meu amigo pessoal, e depois a gente vai voltar para finalizar o programa, com o Luiz Aibinder, com o nosso querido Dr. Pedro Carlos. Pois não, eu vou até pedir esse dias que eu vou ter que, 9 horas em ponto, vou ter que sair, porque que peninha, tem uma reunião. Que peninha. Né? Então vou despedir de você nesse momento, né? Porque a gente vai colocar aqui o João Mossoró com a música do Almir Sater e também acho que é do Renato Teixeira, né? Então nós vamos ouvir o João Mossoró. Muito obrigado por ter vindo, viu, Pedro? Você também vai? Você também vai nessa? Eu peço desculpa. Então vamos despedir, a gente faz o intervalo enquanto toca a música. Eu não vim tão bonito assim como você de blazer. Não, eu vim para vida, vamos vir de blazer, né? Eu vim para brincar com o nosso querido aniversariante de hoje, o Marco Silva. Falei, olha, botei um blazerzinho que é para homenagear o teu aniversário. Pensei que ia falar que também é homenagear o nosso Silvio, né, por ser o médico. Falando nisso, o Aibinder, né, temos que parabenizar o Aibinder por ser um médico, né? Hoje é dia do médico, né? Eu tive a oportunidade, não deixa de ser profissional da saúde. Aproveitando a deixa, eu quero agradecer ao Silvio, que deve estar nos vendo agora. Nosso Silvio, carinho. essa semana minha esposa estava mal. Sei. Dei um telefonema para ele. Ele é meio espírita, sei lá. É que nem eu. Receitou pelo telefone. Ela estava bem mal. Sei. E hoje já foi para ginástica. Que maravilha. Psicografou a receita. Maravilha. Olha, eu quero dizer mais uma vez da honra de ter você aqui. Viu? Eu fico muito agradecido da presença de vocês. Eu acho que mais agradecidos ainda ficam os nossos espectadores, né? Os nossos internautas, porque eu sempre disse o seguinte: o rádio ou a TV e hoje a internet fazem parte de uma coisa que nem sempre o nosso povo teve, que é exatamente a faculdade do saber. Não no sentido da faculdade instituída, mas no sentido de aproveitar a experiência das pessoas. E aí, nesse caso, cada um de nós, à sua maneira, está formando esta ou aquela opinião. Muito obrigado. Eu que agradeço. Aibinder, muito obrigado, Pedro Carlos. Também. Parabéns a todos os médicos. E a gente, enquanto eu abro a porta para despedir dos nossos amigos, a gente vai ficar com o João Mossoró, com essa música linda, linda, que é o Canto de Amor, que é, na verdade, vai ver que você vai gostar. E eu queria lembrar também que esse programa é um oferecimento das Espadas Katana, espadascatana.com.br, onde você pode adquirir a sua espada decorativa, mais autêntica espada samurai vinda do Oriente. Eu queria também lembrar, Seguro Bradesco, Bradesco Seguros é o melhor lugar para você fazer seguros, então acesse Bradesco Online. Um abraço para o Newton, um abraço para a Daniele do Bradesco. E para você que está me vendo agora, se você quiser mandar flores para a sua esposa, para a sua namorada, procure a Camélia Flores, dos meus amigos, né, que lá estão. A Camélia Flores fica no Mercado das Flores. Alô, Camélia Flores. Muito bem, vamos à música.
desse sorriso, porque eu já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe eu só levo a certeza de que muito pouco eu sei. Eu nada sei. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor pra poder pulsar, é preciso paz pra poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha e tocando em frente, como um velho boiadeiro levando a boiada, eu vou tocando os dias, pela longa estrada eu vou, estrada eu sou. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor pra poder pulsar, é preciso paz pra poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Todo mundo ama um dia, todo mundo chora um dia, a gente chega, no outro vai embora. Cada um de nós compõe a sua história, cada ser em si carrega o dom de ser capaz de ser feliz. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor pra poder pulsar, é preciso paz pra poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Ando devagar porque já tive pressa, leve esse sorriso, porque eu já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe eu só levo a certeza de que muito pouco eu sei. Eu nada sei. Muito bem, tivemos aí então, você vê aqui, essa é a nova tela de exibição que a gente colocou aqui, né? A gente tem aqui um mini estúdio que você está conhecendo, né? Aqui tem aí os prêmios ao longo da carreira. Nós temos aqui mais uma outra tela de edição, né? E na verdade você está tomando aí conhecimento das nossas instalações, né? Que são instalações essas que foram feitas especificamente, que estão adaptadas, digamos assim, para casa estúdio, né? Para esse nosso momento. Os nossos convidados já se foram, nós tivemos aí o João Mossoró, não é? E eu vou chegar aqui ao momento final do programa dia de hoje, né? Esse momento final eu gostaria de dizer para vocês. Deixa eu me posicionar aqui para fazer a despedida hoje do programa, não é? A Samirinha já está lá na edição e eu quero agradecer a você e convidar você para, se Deus quiser, hoje quinta, amanhã sexta-feira, estaremos aqui com o nosso programa. Então você vai ver mais um momento aqui da nossa ilha de edição, né? Você está vendo lá está a música que você acabou de ver, né? Com o nosso João Mossoró. Aqui eu aproveito para mandar um grande abraço e vamos ao Namastê. Namastê, a minha saudação para você. O Deus que habita em mim, saúde o Deus que habita em você. Muito bem, isto colocado, isto posto, vamos ao final do programa, amanhã voltaremos.